Bom, pessoal, hoje eu quero trazer uma reflexão um tanto quanto interessante. Durante a nossa carreira, a jornada cristã, ora e vezes, às vezes nos sentimos fracos, ora às vezes achamos que temos cometido algum fracasso. E muita gente desiste achando que, como em outras religiões, isso é imperdoável. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Senhor, Ele sempre está disposto a acolher as nossas orações, a nos acolher enquanto filhos. E, ora e vez, talvez vamos ser corrigidos pelas falhas, mas Ele sempre nos acolherá, pois somos filhos dele. E eu queria trazer dois exemplos para ilustrar como que nós devemos proceder quando nos sentimos dessa maneira. Às vezes fracos, ou às vezes quando achamos que temos titubeado na fé ou fracassado. O texto de Marcos 14, nos diz assim, 14:72, versículo 72, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro acompanhou Jesus Cristo desde o início do seu ministério. Ele foi convocado ainda no início desse mesmo evangelho de Marcos, na beira do mar da Galileia. Ele abandonou as suas redes, ele abandonou sua família, ele deixou tudo para trás para seguir Jesus. Caminhou com Jesus por cerca de 3 anos, viu milagres, prodígios, inclusive reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Também cometeu algumas falhas, como cortar com a espada a orelha do servo de Malco ali, quando Jesus estava no jardim de Getsêmani. Mas Pedro, mesmo sendo esse homem tão inteirado, tão forte nessa questão de acompanhar o mestre, ele, nessa noite, quando Jesus foi preso, estando ele ali em meio, quando Jesus estava sendo escarnecido, e quando aqueles soldados ali, quando aquelas pessoas que estavam vendo tudo que acontecia com Jesus, mencionar que ele era um dos que seguia Jesus, antes que o galo cantasse pela segunda vez, ele negou o mestre 3 vezes. E diz, então, que Pedro, ele caiu em si e começou a chorar profundamente. Na outra ponta, nós temos um outro exemplo na Bíblia, que foi do traidor Judas, que também acompanhou o mestre por um bom tempo, que inclusive era uma espécie de tesoureiro do grupo, que inclusive sempre estava presente junto dos feitos e dos milagres de Cristo, assim como Pedro. Porém, Judas, mesmo vendendo o mestre, ele não se arrependeu do que ele fez. E, infelizmente, por essa razão, Judas não teve o mesmo fim que Pedro. Judas, ele profundamente sim amargurado por tudo que tinha acontecido, lembrando talvez daquela última oportunidade quando Jesus foi abraçá-lo, quando ele veio em direção para trair, dar o beijo de traição em Jesus, quando Jesus o chamou de amigo, como relata o Evangelho de João. E ele mesmo resistindo ali, ele traindo Jesus, ele não quis aproveitar essa chance de retratar-se e de entender que o Senhor, ele é misericordioso e longânimo para sempre trazer para nós essa oportunidade de reconciliação. Já Pedro, mesmo passando por essa angústia, e eu fico imaginando os 3 dias do mestre, quando Jesus foi crucificado, e até o 3º dia, quando ele ressuscitou, eu fico imaginando a angústia que Pedro passou. Eu fico imaginando esse profundo sentimento. E nós vamos ver que depois Jesus aparece no caminho de Emaús, aparece inclusive com Pedro presente dentro de uma sala onde Tomé pede para tocar as feridas, e aparece em outros eventos. E lá no último capítulo de João, é quando Jesus definitivamente, agora ressurreto, ele vai então tratar definitivamente dessa angústia com Pedro. Quando ele por 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava. E por 3 vezes Pedro responde que o amava. Mas da última vez, Pedro então, ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Essa foi uma pequena oração que Pedro fez, ainda que ele não tivesse discernimento, e ainda que quando lemos não tem nada a ver com oração, mas essa oração então fez Jesus dizer para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro negou 3 vezes Jesus, por 3 vezes
Jesus, didaticamente, pedagogicamente, ele vai mostrar para Pedro que esse problema estava abandonado, que ele já havia perdoado Pedro e queria que Pedro fosse uma ferramenta poderosa na sua mão. E assim o foi. Pedro inaugura a abertura da igreja, Pedro prega e milhares de almas rendem-se a Jesus Cristo logo depois da subida de Cristo aos céus. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, a coisa mais gostosa que tem é sermos filhos de Deus, é sermos remidos pelo sangue de Cristo, pois nós temos agora um advogado no céu que é Jesus, que intercede por nós e, como fez com Pedro, sempre está disposto a nos acolher, a acolher as nossas orações, para que nós tenhamos paz e sintamos que mesmo fracassando, Ele está ali para poder nos levantar, tomar pela mão e nos erguer. Então, não fique desanimado se você tem se sentido um pouco fraco, ou às vezes tem titubeado na fé, ou às vezes tem até fracassado. Hoje, o Senhor, Ele quer te conduzir de novo ao lugar ao qual você nunca deveria ter saído, que é estar trabalhando na obra do Senhor, que é estar sendo usado como uma ferramenta viva para anunciar o Evangelho do Senhor. Jesus hoje te pergunta: tu me amas? Responda para Ele: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e mesmo em minha fraqueza, e mesmo sabendo que eu, como no caso de Pedro lá, às vezes pelos meus atos, pelas minhas atitudes, eu te neguei, mas tu sabes que eu te amo, Senhor, pois tu conheces todas as coisas, ou seja, sonda a minha vida e meu coração. E você vai ouvir então do Senhor: então vai, meu filho, vai trabalhar, cuida das coisas do meu Pai, vai lá exercer o seu dom e o seu ministério ao qual você tem dentro do reino do meu Pai, anunciando as boas novas de salvação a esse mundo. Não desanime, não fique triste se algo tem acontecido. Nessa noite, o Senhor Deus quer, com a sua misericórdia, soberania e longanimidade, oferecer para você o perdão e te restaurar e restabelecer de novo. E se você ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, receba hoje, pois diferente de qualquer outro princípio religioso, é o único Deus que vai na sua direção, que conversa com você, é um Deus que tem relacionamento, é um Deus que ainda que hora em vez nos corrige, mas corrige porque nos ama e nos conduz de novo a um lugar de paz e tranquilidade. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo, e muito em breve Ele estará vindo em definitivo nos buscar, e quando isso acontecer, nós experimentaremos para todo sempre desse amor misericordioso e longânimo pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe, fique em paz e não desanime nessa jornada, pois o Senhor sempre estará aí disposto a acolher as suas orações e os seus pedidos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem de fé e esperança.